Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Hope and Music. Esse episódio é o número 0 para falar um pouco sobre o conteúdo e quem eu sou. Eu sou a Esther Freire, sou maestrina. A ideia desse podcast surgiu para amplificar conversas que tenho com alunos, professores, colegas da profissão, mentores, amigos e tantas pessoas que agregam e inspiram minha vida como artista. Há um certo tempo fui radialista e um podcast lembra também esse universo do rádio. E por que não resgatar esse tempo através dessa plataforma? Como o próprio título diz, Hope, Esperança, e Music, Música, abordaremos aqui assuntos relacionados à música e outras manifestações artísticas, temas transversais como processos criativos e sempre uma inspiração da forma que os nossos convidados quiserem expressar. Você poderá ouvir esse podcast em várias plataformas. Os episódios ficarão gravados para você ouvir na plataforma da sua escolha e no seu tempo. Não foi no dia 22 de abril que conheci Carol Nine, mas em uma sala dedicada mais às senhoras do que a senhores. Não houve disputa entre nós, e ela, toda bailarina, me chamou para um café amanhã. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Hope and Music. O que vocês ouviram há pouco foi uma brincadeira textual que fiz com os títulos das composições da nossa convidada de hoje, minha querida amiga Carol Nine. Seja muito bem-vinda, Carol. Carol Nine é carioca e trouxe a sua voz para iluminar nossa São Paulo nublada, com letras que narram situações históricas de forma crítica e contemporânea, como o 22 de abril, e com toda essa malemolência e apaixonante desobediência civil, que eu gosto de dizer, que os cariocas têm, traz uma forma única de cantar samba. Bom, bem-vinda mais uma vez, Carol. Muito obrigada por aceitar o convite para participar desse podcast. E aí eu queria abrir as perguntas falando sobre, que você contasse pra gente sobre a sua trajetória com a música. Eu comecei a estudar música super cedo, assim, eu tinha 9 anos, mas era uma coisa que meu pai me colocou para fazer, porque ele tocava piano, mas não era profissional, mas tinha aquela coisa de música na família dele. E eu fui. E eu fui bem, assim, durante um tempo, até que eu comecei a dançar também, daí parei a música e fiquei só dançando a minha adolescência inteira. Quando eu já estava na faculdade, fui cursar publicidade na UF, eu não gostei do curso, eu vi que não ia ser publicitária. Eu falei, não é pra mim. E aí comecei a recuperar, assim, o que eu achava que tinha de verdade, assim, bom em mim, que eu pudesse, né, usar como profissão. E aí voltou a música. Eu tinha um amigo que chama Gabriel Borges, que estudava comigo, e ele também era músico, tocava violão. A gente começou a tocar umas músicas juntos, uns sambas. Daí a gente formou um grupo de samba bem amador, assim, que todo mundo tinha um trabalho burocrático dentro de alguma empresa, e tinha o grupo de samba, assim. Vocês iam pro sextou para fazer o samba, exatamente. Né? E éramos realmente iniciantes, em todos os sentidos, assim. Eu lembro que eu peguei o pandeiro, porque eu gostava, mas eu não tocava ainda. Ele tocava violão, tinha um menino que estava começando a tocar cavaco. E a Mariana, que era minha mulher na época, ela pegou o surdo também, assim. Sobrou para ela e ela pegou, entendeu? Então foi um grupo formado dessa forma. E a gente foi tocando na Lapa, nas piores casas da Lapa, eu costumo dizer. Até a hora que eu comecei a compor. E é isso, eu já estava com 26 para 27 anos, mais ou menos. Foi só aí que eu comecei a compor, e num processo ainda muito lento, com aquela sensação de sorte, dei uma sorte, fiz uma música. Até que isso realmente começou a ficar mais sério. Eu quis gravar as canções, aí eu tive que parar com o grupo de samba, porque não estava casando com o que eu estava compondo. E aí gravei meu primeiro disco, e aí a carreira andou a partir disso, entendeu? Desse primeiro registro das minhas composições. Foi, acho que, quando eu comecei, assim, sei lá, a ser uma musicista. O que eu achei interessante, só fazendo um complemento dessa primeira pergunta, né? É que você falou que, assim, como foi esse... Eu sei que a gente vai falar mais pra frente, né, sobre a questão do processo composicional, mas eu queria... Assim, como foi essa, tipo, a primeira composição, né? E tipo, gente, agora é outro caminho, assim. A primeira composição foi horrível mesmo. Eu
Eu lembro que eu sentei, tinha um teclado em casa, e eu sentei e fiz uma música e eu mostrei pra uma amiga, ela falou, não tá legal. Tipo, não faça isso. Não faça isso, mas eu entendi que eu tinha feito uma música, assim, então que era possível. E eu tinha um emprego na época, eu trabalhava na IBM. Uau. Eu trabalhei 10 anos na IBM. E assim, eu devo à IBM minhas primeiras composições. Ok, agradecemos, IBM, os créditos pra vocês aí. Porque eu tinha muitos amigos, eu trabalhava com muita gente em volta, e eu ouvia tinha muito papo, muita conversa, e acho que nasceu dali as primeiras inspirações, sabe? Das conversas das pessoas, do trabalho, assim. Eu fiz música sobre o trabalho na época, eu lembro disso. E também foi ali dentro que eu tive esse amigo que fez o grupo de samba comigo, da faculdade, o Gabriel. Ele também trabalhava na IBM, então... Conforme eu comecei a ter ideias para letras, assim, eu mandava para ele. E ele tentava musicar. Então, nasceu mesmo de uma coisa assim, entre amigos, sabe? Daí depois que eu comecei a desenvolver um estilo mais particular e de compor sozinha, que é o que eu faço atualmente mais, assim, né? Faço poucas parcerias. Tá. Aí vamos para contar um pouco sobre a sua constituição, né? Porque eu digo que você é 3 em 1. Porque você é cantora, compositora e também tem uma empresa de criação. Então, assim, o canto veio primeiro, né? A cantora veio primeiro, porque foi quando a gente fez esse grupo de samba, então eu comecei a cantar ali. Aí a composição veio depois, com 26 anos, mais, né? 27, que comecei a ter ideias de composição. E a coisa da empresa foi quando eu conheci a Luciana, que é minha mulher, que a gente é casada já há 7 anos, então deve ter 7 anos que tem essa empresa também, que chama Musiquice. Na verdade, assim, não nasceu como uma empresa. Quando eu conheci a Lu também é compositora. Ela não vive de música, ela não é profissional, não faz show, mas ela compõe muito. Já compôs muito, acho que ela tem mais música que eu, assim. Acho que ela teve uma época muito prolífica, assim, na juventude. Hoje ela compõe menos, mas a gente se conheceu nesse ambiente, assim, sabe? De você também faz música. Tá. E aí, toda vez que a gente se encontrava, rolava o violão ou rolava o piano e a gente acabava criando coisas. Eu musiquei poemas dela, que ela já tinha. A nossa relação meio que começou com isso, sabe? A Luciana também é publicitária. Aliás, é o que ela faz da vida, assim. Ela é diretora de criação. Você abriu mão da publicidade e publicidade. E ela acabou abrindo mão da música depois. Como se complementa aí, né? Com a outra, com a escolha da outra. Nossa, pode crer. Incrível. É verdade. Não tinha pensado nisso. Quando você falou da publicidade, aí eu falei, gente, eu já, acionei aqui a questão do encontro. Muito legal. Olha que louco. E aí, nessa da gente ficar criando juntas, quando a gente se encontrava, ela que é publicitária, que tem uma capacidade de criadora, assim... Ela é paulista também? Ele é paulista. Aí, entendeu? A gente é da produção, né? A gente não tá na praia, né? Vocês estão tratando. E aí ela falou, vamos fazer uma música por dia? Como exercício? Nossa, super elemento pascual. Essa parte foi. E aí, a princípio, era uma coisa assim, meio experimental, sabe? Vamos fazer uma música por dia, a gente pode ir pra onde a gente quiser, pode ficar louca, pode ficar torta, e pode ser super pequena também, é só pra gente testar as opções. E a gente começou a fazer, e numa dessas ela fotografou um pistache, e a gente fez uma música sobre o pistache. E aí ela... publicitariamente, pensou, por que a gente não faz um perfil no Instagram? E aí ela fez esse perfil que chama Musiquice, e a gente começou a postar essas músicas que a gente fazia diariamente, só que aí a gente começou a postar sempre com uma fotografia. Tá. E aí, eu não sei em que ponto alguém sugeriu, se foi alguém de fora, se foi ela, por que a gente não faz para as fotografias das pessoas? Então a gente sugeriu uma hashtag, era a hashtag Musiquice, a pessoa marcava as fotos que eles queriam que fossem musicadas, a gente, naquele bololô de fotos, escolhia e ia fazendo todo dia uma. E aí disso, marcas começaram a chamar a gente para fazer o que a gente chama de conteúdo musicado. A gente nem fala jingle, porque não é jingle exatamente, é sempre uma historinha que a gente precisa contar. E a gente fez alguns trabalhos, a gente nunca panfletou isso, a gente nunca vendeu, mas existe, de vez em quando rolam uns jobs. Pode-se dizer que você utiliza a plataforma do Instagram para transmitir as suas composições e também para revelar um pouco do seu processo criativo como compositora? Sim, com certeza. E eu tenho revelado demais até, assim. Eu não sei o quanto. Não, eu acho que foi o jeito que eu encontrei de usar, na verdade, a plataforma, porque eu sempre fiquei muito incomodada com o fato de ter uma obrigação de estar sempre postando
independente de ter conteúdo ou não, isso me incomodava muito, sabe? Ter essa obrigação de postar uma coisa que eu não achava importante. Então, eu comecei a buscar meios de fazer esse conteúdo parecer relevante, pelo menos, assim, Então, sempre que eu posto, a tentativa é que seja ou uma música, ou alguma coisa que eu criei, ou a demonstração de alguma coisa. E esses vídeos começaram a surgir por isso. E eu comecei a fazer isso porque eu fui premiada, na verdade, num negócio chamado Ibermúsicas. Eu não sei se você já conhecia. Não, ainda não. É um programa de fomento à música ibero-americana. Tá. E uma das coisas que eles fazem é todo ano escolher um representante, um compositor de cada país. E aí, no Brasil, esse ano eu fui escolhida. Gente, nós temos uma Miss diante. Que linda! Miss América Latina? É. Que Só que poderosa. compositora. Não, mas, gente, hello, que lindo! Não, Parabéns! Que obrigada. incrível, que incrível. E eu achei incrível, eu fiquei muito feliz, assim, porque pra mim nossa, eu me acho, assim, pra mim o coração da minha arte é a composição, então, poxa, esse prêmio é, assim, perfeito, assim, me fez sentir muito bem. Porque acho que traz não que a gente necessite, mas é sempre uma dualidade, né? Traz uma validação, não que o seu trabalho precisa ser validado, mas acho que, tipo, mais um sinal, né, de que, tipo, puxa, eu tô no caminho, que bacana esse reconhecimento. Então, acho que isso que é interessante, né? Isso, exatamente. Que lindo, parabéns. Obrigada. Mas aí, por causa dessa como essa premiação é um negócio que fica assim, você ganhou, você foi premiada. E é muito legal, porque você ganha uma grana pra compor durante 3 meses. Uau, que lindo. Que é um sonho, né? Assim, sim, nossa. Maravilhoso. Só que não tem uma divulgação, entendeu? Sim. E eu fiquei pensando, eu preciso transformar isso em algum tipo de conteúdo para mostrar que o prêmio existe, que eu fui premiada, que eu sou uma compositora. E aí veio esse primeiro vídeo sobre o meu processo criativo de composição, que está nas redes, quem quiser. É lindo, gente. Assistam, vou deixar aqui os links também, maravilhoso. E aí, a partir disso, eu comecei a explorar mais essa questão de conteúdo de processo criativo nas redes, entendeu? E bom, a gente agora vai para a questão da tal audiência, né? Como que é a devolutiva, se eles interagem com você, tem haters. Não, gente, a Carol não pode ter haters, a verdade é maravilhoso. Parem. Parem. Só amor. Não, tem, quando o conteúdo é político, tem. Já aconteceu a minha canção Disputa, que é uma canção que fala sobre machismo, assim, né? Não sei se sobre machismo, sobre desrespeito à mulher. Na época que eu lancei, eu passei por umas situações de ser xingada de puta, inclusive. E eu fiquei abalada na época, assim. Mas, ainda assim, é uma resposta. Assim. E é muito louco quando você é um artista independente, você está em busca de algum tipo de resposta, né, do público. Sim. Então, de certa forma, o que rolou na época foi que as pessoas que estavam trabalhando comigo disseram: não se deixe abalar. A resposta... Ela vai existir sempre, assim, e vai ter sempre gente falando coisa ruim. Então, aproveita, é uma coisa boa, assim. Você também está se posicionando, né? Porque a gente está vivendo num mar de neutralidade. Acho que quem se posiciona acaba sempre, parece, gerando uma ofensa, né? Acho porque que é isso. A verdade é que é ofensivo. Quando você vê uma pessoa que pensa diferente de você, você não se sente ofendida. Então, assim, é delicado, eu sei, esses assuntos são todos delicados, mas... No caso dessa canção, eu nem acho tão delicado, porque é uma canção sobre você não chamar uma mulher de puta. Eu acho que isso era um consenso, assim, sabe? E aparentemente não é. Mas tirando essas questões que são mais políticas, assim, que são desses assuntos que estão polemizados, a resposta tem sido bacana, assim, né? Tem sido uma resposta... de uma artista independente média, assim, sabe? Eu também não estou num patamar de... Nossa, tudo que eu faço tem um retorno excelente. Eu preciso construir coisas bacanas para ter essa resposta. Então, esses vídeos, por exemplo, nossa, o retorno é incrível. Mas, às vezes, eu posto uma música e não é tão legal. E, às vezes, eu vou fazer um show e eu tenho dificuldade de levar público. Então, eu ainda estou nesse momento da carreira, entendeu? Que eu acho que a maioria de nós está, assim. É o leitmotiv aí da nossa relação com a cultura no nosso país nesse momento. Por isso que eu acho tão significativo, né, voltando a falar e te parabenizar mais uma vez pela questão do prêmio, porque eu acho que é um trabalho muito solitário, né? Nossa. Né? Então eu acho que a gente até a questão do podcast foi porque eu acho que eu estava falando sozinha, eu estava ficando louca, falando sozinha em casa com as ideias. Eu falei, gente, vamos pelo menos ampliar
essa fala. Então, acho que é isso, é um trabalho solitário. E aí, nesse momento que a gente está... Quero acreditar que a gente está saindo de um momento de polarização para tentar, pelo menos, criar uma conversa com mais qualidade, né? Então, mesmo que você pense diferente de mim, vamos tentar priorizar o respeito, vamos tentar ter uma troca. Então, acho que vir esse prêmio, né? Fala, puxa, peraí, tem alguém me vendo, né? E mesmo que não seja também essa audiência, porque também essa questão, achei muito pertinente isso que você fala de você não publicar, sabe, aleatoriamente, né? Então, acho que isso é muito legal. Que bom. Faz sentido mesmo, porque eu também tenho esse sentimento do trabalho ser muito solitário, e aí a gente fica buscando formas de expandir isso, de colocar a gente no nosso cotidiano, que é isso que você está fazendo realmente aqui, né? A gente não estaria, né? É por aí, entendeu? Para a gente tentar, assim, trazer sentido para aquilo que a gente faz, né? E achar as nossas validações, porque como é uma trajetória muito, não diga assim, que é para não ficar nesse lugar, né? Porque senão você fica sozinho. Sim. E aí vai, assim, você acaba tendo uma frequência meio estranha ali. Então é pra gente se fortalecer. Bom, como eu contei no início da nossa conversa, nós nos conhecemos em um evento sobre mulheres na arte. E aí eu queria que você falasse sobre as mulheres na composição, o pé que nós estamos hoje citando representatividade. O que mudou, o que nós, pessoas físicas, mulheres, podemos fazer para melhorar esse cenário, se ele precisa de mudanças e melhoras. Até parece, né, gente? Isso aqui é só, precisa sim. Nossa, eu tô com a sensação de que você me faz uma pergunta e eu vou indo para outro lugar. Mas é maravilhoso. Eu quero responder o que você perguntou. Não, vamos lá, porque é um bate-papo, é isso aí. Olha, não sei, eu participei hoje de um evento na USP sobre exatamente sororidade e mulheres na arte, todas essas... Eu tenho participado de muitos eventos assim. As ideias, vou ser bem sincera, estão bem confusas na minha cabeça sobre esse assunto, assim. Porque eu acho que rola... Bom, eu trabalho com música popular brasileira, né? Trabalho com a MPB. E se você for analisar a MPB, a mulher como compositora teve um lugar muito pequeno ainda, assim, historicamente, né? A maior parte, homens. Então, não é só porque a gente não conquistou ainda a igualdade de espaço nesse sentido, mas é porque eu acho que a linguagem da música popular brasileira é muito masculina. Tá. E eu acho que a gente, como mulher compositora, e ainda mais no tempo que a gente está vivendo, porque o tempo que a gente está vivendo é assim... Óbvio, havia compositoras antes. Sim. Mas eu acho que a linguagem das compositoras de hoje, de certa forma, está prezando pelo feminino. Para falar do feminino. Coisas sobre a nossa perspectiva. Acho que é muito isso. Né? E eu acho que o que está acontecendo é que é um nó que dá na cabeça das pessoas. Assim, Porque, por exemplo, a maior parte do meu público, eu tenho a sensação de que é de homem hétero. E isso é muito confuso, porque os homens héteros, então, estão gostando de ouvir o que eu tenho a dizer, sabe? Mas, por outro lado, quando eu sou martelada, como compositora, eu sou martelada porque eu falo de conteúdos que são um olhar feminino sobre o masculino. Porque você falou sobre essa questão da participação nesses eventos, né, e que as compositoras, elas sempre existiram, claro, historicamente, mas elas... Acho que eu vou citar a maravilhosa de Jamila Ribeiro, a questão do lugar de fala. Sim. Né? E eu acho que a gente também nunca teve oportunidade, né, de falar sobre a nossa perspectiva. Tem uma coisa que o Emicida fala, quando ele foi, acho que ele fez um desfile na São Paulo Fashion Week, ele falou, cara, ninguém abriu a porta para mim, eu tive que ir de voadora. E eu acho que é esse lugar que a gente, assim, como mulher na arte, está se exercendo. Então, às vezes você fala, bom, agora você pode falar. Nossa, né? Sério? Então, tipo, você não sabe nem o que você vai falar, porque né, você tem que se repensar. Eu acredito que seja isso. Eu acho que assim, o que eu vou poder falar? E na arte a gente está sempre querendo inovar de alguma forma, a gente está sempre querendo, né, ser original, não sei. Então, como mulher, eu acho até original eu, por exemplo, fazer música no feminino. No início eu questionava se eu devia fazer música no gênero masculino, sabe? Porque é como se fosse mais universal a canção. Então tem uns questionamentos assim que... Nossa, por que eu estou tendo esse questionamento, né? Mas tem isso do assunto, do conteúdo, do que eu vou colocar na canção, o que eu posso colocar na canção, porque eu tenho a sensação de que tem coisas que eu não posso, e eu acho que todas as mulheres têm essa sensação. Mas não sei, acho que é isso que eu te falei, a gente está acostumada com uma linguagem que, por exemplo,
quantas músicas falam sobre uma mulher passando? Eu acho isso muito... Adoro. Você entende, assim? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela é a menina que vem, que passa. Menor, tá, gente? A vizinha, quando passa com seu vestido grená, todo mundo diz que é boa, que quando a vizinha... Ela mexe com as cadeiras pra cá, mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Quer dizer, a mulher tá sempre passando, mexendo com o juízo do cara. O cara não consegue se controlar com a mulher que só tá passando. Então, tem alguma outra. Bem pesado. Pensei, formosa, não faz assim. Carinho não é ruim. Mulher que nega, não sabe não. Mas essa nem fala de passar. Qual é? Da mulata assanhada, que é uma música, né? Uma mulata assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. Então, assim, os homens falaram às mulheres, assim, do jeito que eles achavam melhor. A gente só tava passando, saca? Tipo, gente, deixa a gente passar em paz. E eles estavam escrevendo sobre isso. Então, essa mudança de viés, assim, de perspectiva, deve estar confundindo mesmo a cabeça das pessoas. Porque o certo é falar da mulher passando. Não é o certo, mas é o comum. A poesia é essa aí, entendeu? Que a gente está acostumada. Imagina, Garota de Ipanema, a música mais famosa do Brasil. E aí a gente vai falar do indivíduo que atinge a idade adulta e adquire o uso da palavra puta, que é o que eu falo. E aí o pessoal cai em cima, né? Sim. Perdi? Não. A gente está se achando. Ninguém tem nada perdido. Eu acho incrível. Eu acho... porque eu acho que é o processo de desconstrução mesmo. Esse é o exercício, né? Que eu acho que a gente tem que fazer como sociedade. Porque quando você fala, a gente ainda está falando de um universo heteronormativo. Mas e quando a gente fala sobre a questão da mulher trans? Né? Então, ou mesmo sobre a perspectiva, talvez acho que no rap a gente tenha mais as mulheres negras, né? Nos slams a gente tem essa participação falando sobre esse lugar, né? Sobre essa história. Eu acho que é muito da narrativa, mas, por exemplo, todas essas reflexões que você fez agora, eu falei, gente, é verdade, a gente, tipo, hello, tipo, estamos só passando e é só isso que a gente faz na história, né? Então, nossa, a gente realmente precisa, eu acho que é um exercício... político mesmo. Sim. E muito sensato, assim, sabe? Muito sábio nesse momento do teu processo de composição. Maravilhoso. Não, a gente estava falando sobre a questão das compositoras. Acho que assim, você até ampliou. Não, mas acho que isso é incrível. É mais a questão da representatividade. Esses eventos que você tem ido, você tem visto essas mulheres, tem visto mais mulheres. E como esse questionamento, você teve a oportunidade de colocar isso no evento, e como é a reação dessas outras mulheres? Já fiz outra pergunta aqui. Esses eventos geralmente são mais mulheres, assim, tá. Né? Então é uma forma mais tranquila de expor esse tipo de pensamento, e elas compreendem de imediato. É um espaço mais acolhedor, exatamente. Né? Então é compreendido muito de imediato, ainda mais quando a gente usa esses exemplos musicais assim. Nossa, as pessoas fazem. Mas é isso. Levam um pequeno susto, assim. Como é que a gente pode melhorar esse cenário? Ouvindo mais compositoras, ouvindo mais a Caroline? Se ouvir mais a Caroline... Por favor. Ouçam, gente. Não, eu acho que rolou já esse questionamento várias vezes, assim, o que a gente pode fazer, né, com relação a isso. Como artista, continuar criando sem se impor esses limites sexistas, eu acho, assim, sem sentir essas travas, assim, tentar se livrar das travas mesmo. Agora, o público... É porque a gente... Né? Então consuma mais arte feita por mulheres, ou mais arte feita por mulheres negras. Assim, você pode incentivar isso, mas eu não sei até que ponto funciona, eu não sei até que ponto isso fica no discurso. A coisa da representatividade me confunde também, porque eu acho que o mercado não andou nesse sentido. Eu acho que às vezes você tem uma pessoa representando uma galera, entendeu? Só que essa galera que está ali embaixo não está trabalhando, entendeu? Não. Então, ainda tem a questão do mercado da música de ser encolhido, né? Ser o mercado da fama, assim. Então, por exemplo, você é maestrina. Você representa um monte de outras mulheres. Mas está melhor para essas outras mulheres? Eu não sei, entendeu? Por exemplo, na minha área, foi algo até que eu levei como provocação um encontro internacional de maestrinas, onde nós tínhamos mais ou menos no total 200 mulheres e nós tínhamos 3 mulheres negras, eu era uma delas, né? Então, eu sempre faço essa provocação, né? Sim. Tipo, para quem eu passo bastão, porque eu não tenho alunas negras que tenho, assim, eu nunca tive na minha, assim, relacionada à questão do ensino, eu não dou aula de regência, né?
Mas o ambiente de regência é extremamente masculino. Eu tive professores, tive algumas maestrinas que me orientaram na questão do estudo, mas a questão do ensino ainda está muito focada. Bom, a música erudita, ela é, sabe, conservadora, heteronormativa, todo aquele rolê tá lá. Sim. Então, acho que ainda, assim, se a gente tivesse pelo menos espaço, um espaço acolhedor para a gente ter essa troca aí para as pessoas que estão no poder, porque acho que aí que é a questão, né? Que acho que foi a partir daí até que a gente, naquele evento, se encontrou e era algo que me incomodava, porque hoje, assim, quem está nesse poder são homens heteronormativos, brancos, cis. Então, assim, se eles estão dispostos, né? Ou se são mulheres, são esse perfil, mulheres brancas, heteronormativas, elas estão dispostas, que é diferente do que a gente vê, de repente, no teatro. Você já tem a questão das transexuais, você tem... Ainda que elas chegam e provocam, você me reconhece como mulher, que é maravilhoso, né? Então, mas eu acho que a gente, na música erudita, a gente tem talvez uns séculos aí para caminhar. Eu não sinto que isso... Porque tem que passar pela questão do ensino. Eu sinto que temos representantes, assim, mas aí são exceções. Exceções, sempre são as exceções, entendeu? A primeira mulher que ganhou o Oscar de não sei o quê. A primeira mulher negra que fez... sempre tá na primeira, entendeu? Eu não... Por isso que eu não tenho coragem de admitir que andamos. Porque eu acho que ainda estamos na exceção, entendeu? Por exemplo, eu não acho que uma mulher cantora seja uma exceção. Pelo contrário, mulheres sempre cantaram. Porque essa posição da cantora é diferente, né? Sim. Então, eu acho que não é parâmetro pra gente. Eu acho que parâmetro é uma mulher maestrina, uma mulher compositora. E eu acho que esse processo ainda tá... Eu creio que seja um processo. E creio que seja longo e que a gente esteja ainda no início dele. Assim, e a gente tá no início há uns anos já, né? É isso que incomoda. Por isso que eu fico pensando, quando que a gente deixa de estar no início? Quando que a gente deixa de estar na exceção? Eu não consigo admitir ainda que as coisas mudaram, porque a gente tem falado disso, mas isso não está acontecendo. É real, entendeu? Para todo mundo. Você discorda, gente? Concordo em número, gênero e grau, Carol, porque eu acho que geralmente é isso, por exemplo, quando teve... a movimentação, porque acho que às vezes as ações elas estão muito virtuais, né? Tem todo esse movimento, quando teve, assim, agora falando de uma questão política, do encontro, do ele não e tal, e aí eu fico pensando, falei, gente, eu estéreo, eu não consigo fazer parte dessas coisas, porque eu falei, eu quero ver diferença aqui, a queima-roupa. Então, se não tem diferença a queima-roupa, eu acredito que esses movimentos eles são necessários, mas para mim, não é que não faça sentido, eu me sinto meio... impostora. Exatamente. Aí eu falo, gente, não vou, né? Porque tem mudança ou então... E claro, é um processo, é de construção, mas acho que é legal a gente manifestar também esse incômodo, sabe? Porque acho que tem mais gente incomodada e às vezes isso fica, não, isso que você falou é bárbaro. A gente tem, sei lá, quantos anos de Oscar e tem a primeira maestrina a reger a orquestra do Oscar esse ano de 2020. Não para, você tem a primeira. Quando é que tem a segunda? E é uma coisa que eu ia falar também, isso eu já ouvi várias vezes no meio musical, para você ver como que eu ouvi de mulheres, sei lá, a gente discutindo, que a gente sempre discute, né, entre artistas. O mercado é muito difícil. Eu não consigo isso. A gente adora uma DR, gente. Exatamente. E eu já ouvi várias vezes outras cantoras me falando, meu bem, se você não é negra, se você não é trans, agora não tem pra você. E, nossa, como se assim, tivesse na moda ser negra e trans no meio artístico, né? Como se isso fosse o gancho que você precisa pra fazer carreira agora, ou pra você ser famosa. E como se isso fosse um problema. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, quando você acha que o problema está se resolvendo porque as mulheres trans e as mulheres negras estão tendo espaço, alguém se sente roubado. É o velho discurso das cotas, né? Mas... É louco. Você entende? É louco. E aí eu fico muda nessas horas, porque eu fico pensando, bom... a gente está discutindo o privilégio. Exatamente. A gente está discutindo... A gente volta, na verdade... Acho que sabe a história? Voltamos duas casas. Quando a pessoa faz essa colocação, né? E eu acho que tem chega a ser perverso. Eu né? acho maldoso. Você chegar a falar, não, então se você não... E como se a gente tivesse uma representatividade realmente das transexuais. Agora a gente está lidando com isso. Né? E como se as mulheres negras com compositores tivessem tipo plenas, né? Todo mundo fazendo entrevista na Oprah, entendeu? Maravilhosas. Não, exatamente. Né, gente?
Então, eu acho que acho que talvez o debate ainda esteja muito superficial, né? Ou então, vamos fazer um encontro, coloca as mulheres lá e ok, beleza. Porque na prática, ninguém gosta. Porque a verdade é que na prática, se você inclui eu como mulher branca, o mercado já é difícil, óbvio. O mercado musical é muito difícil. Mas se eu incluo mais gente, fica mais difícil pra mim. Então, existe um desespero nesse sentido. E aí as pessoas não conseguem se ajudar, entendeu? E aí vão as mesmas questões que supostamente esses artistas estavam lutando contra, eles estão a favor. Porque eu não sou uma mulher negra, nem sou uma mulher trans. Então, tá muito difícil pra mim. Tem muito essa questão que para quem está, entre aspas, no caldeirão da diversidade aí, a gente tem que tomar muito cuidado para você não virar Tolkien da diversidade agora, né? Então é aquela coisa, bom, vou te chamar porque está na moda, então vou chamar, né, a cota da mulher negra, a cota da mulher lésbica, a cota da mulher trans. Mas aí se chama, você vai, né? Você vai? Olha, dependendo geralmente não me chamam. Por isso que eu criei um podcast, porque eu falei, gente, ninguém me convida, então eu vou me convidar, entendeu? Eu vou fazer a minha festa. Então, ok. Muito bom. Né? Eu acho que é meio por aí. E eu acho que isso, às vezes vendo até... Eu estava assistindo tem uma série na Netflix eu gosto muito dessa coisa do processo criativo. É uma série uma série britânica falando com designers de moda e tal. E a gente tem duas designers americanas negras e tem um cara que ele é um designer que ele é americano e já está bem reconhecido. E ele fala, eu criei a minha empresa porque eu não consegui emprego. Então, é por aí, sim, sabe? É esse lugar. E eu acho que, às vezes, assim, eu quero acreditar que acho que esse lugar que todo mundo fala, bom, então, se você não se enquadra no caldeirão da diversidade, então o mercado fechou. Eu quero acreditar que a gente pode criar um mercado paralelo, assim, sabe? Que a gente pode, sabe, ir na contramão. Sim. Até porque, assim, hoje a gente está discutindo muito todos esses tokens de tipo o que é sucesso. Esse é um momento incrível. Então a gente não precisa o sucesso é você sei lá, nem vou citar coisas aqui para a gente não ficar muito induzindo, mas eu acho que a gente pode construir o que é o sucesso hoje. Acho que a gente pode vir para o colaborativo de uma maneira. Não também porque o colaborativo também está na moda, né? Então a gente tem que fugir, tá difícil assim nesse sentido. Então como é que você realmente gerar uma frequência com as pessoas que acreditam, tipo, a gente está nessa mesma vibração. Olha, não sentimos tanta diferença. Como é que a gente faz para sair da exceção? Uhum. Né? Então acho que só de pensar, só da gente, né, trazer essa assim verdadeiramente, eu acho que assim sair da hipocrisia e do discurso todo mundo está falando, eu acho que isso já faz uma provocação, já lança uma semente, né? E eu acho que também, agora eu penso muito nisso, assim, que, puxa, como artista e tal, e às vezes esse ranço da música erudita que tem, mas eu vou muito para o lugar da minha ancestralidade, assim, sabe? Às vezes eu torço para um meteoro, mas aí eu volto para lembrar, né, quem eu fui, porque eu falei, gente, eu tive, assim, na minha árvore genealógica, pessoas que não desfrutaram, né, da liberdade, né? Então hoje, assim, eu sou livre por alguém que lutou. Então acho que o respeito, assim, acho que é isso que tem que nos mover, né? Não, talvez a gente não veja quem realmente a próxima geração da exceção, mas vamos construir aqui, sabe, da maneira que seja mais verdadeira para nós. Acho que talvez seja isso. Eu não tenho nem o que dizer mais. Imagina, tudo isso foi por causa dos seus pensamentos aí, delícia. Bom, agora a gente vai para a parte do teu show, né? Queria que você contasse sobre o show do Cartory e da Dona Irã, como foi a construção, a escolha dos dois gigantes da MPB e que também simbolizam os dois estados, senhora, né? Carioca e paulista, nozes. Esse negócio de ser carioca e vir morar em São Paulo mexeu muito comigo. É um tema recorrente na minha vida, assim, várias canções chego nesse ponto de aqui, né, da cultura, que são cidades tão próximas e tão diferentes, tão longe, assim, uma da outra. E a coisa de trazer o samba de volta, porque, na verdade, assim, eu comecei cantando samba com um grupo amador, e eu amo samba, realmente, acho que, assim,
assim, minha origem criativa, assim. Tá nesse aprendizado de muitos anos cantando samba, muitos anos pesquisando e ouvindo sambistas que eu acho incríveis, letristas incríveis. E aí eu estava muito tempo fazendo só o trabalho autoral e sempre rola a questão, você não vai colocar uma música no teu show de alguém? E eu não conseguia encaixar, mas eu sabia que eu precisava fazer releitura. Então, o autoral só é muito bacana, mas é bom cantar os outros, né? E aí eu falei, então vou unir o útil ao agradável. Eu vou fazer um show de releitura, mas vou fazer um show de samba. E aí falei, vou pegar o mote Rio de Janeiro, São Paulo de novo, porque é o que eu tô na cabeça, e partir do Adoniran, aqui de São Paulo. Acho que o Adoniran, os 2 pastéis, aí eu misturo carioca com... Eu acho sensacional, porque o Adoniran tem essa coisa de falar, né, de brincar com a questão, porque a palavra, ela também é um poder, né? Sim. Então, quando ele desconstrói, ele fala errado de propósito, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Ele foi censurado por isso, sabia, na ditadura? Tiro ao Álvaro e mais 2 canções, que eu não vou lembrar agora. Tem o documento, assim, na internet, se você procurar, tá lá a letra da canção com as palavras que ele escreveu errado sublinhadas, e aí a nota da pessoa que censurou falando... A falta de... Como é que foi? Claro. Não sei, a falta de elegância impede a liberação da letra. Uma coisa assim. Tinha que ser, né? Ele foi censurado, olha que louco. E aí, bom, então é isso, porque o meu show mesmo, tem uma coisa de humor já. E eu não queria que perdesse isso. Acho que pra mim, ter a risada durante o espetáculo é um negócio que eu me sinto segura, sabe? Assim, é uma reação, sabe, que é rápida, você entende se o público tá com você ou não. É gostoso ter essa coisa do humor no show. Então eu escolhi ele. E aí parti para o Rio de Janeiro para ver quem de lá eu ia usar. E eu não fui, eu passei pelo Cartola no começo, mas achei muito longe da Adoniran. Eu falei, não vai dar certo, porque eu não vou conseguir botar as músicas lado a lado, assim, não vai ter tema em comum. E aí fui para Wilson Batista, fui para Moreira da Silva, eu fui em vários, assim, Zé Cat, mas assim, eu precisava de um sambista com muita música e com muita música conhecida, porque eu queria também que o show fosse popular, assim, vamos cantar juntos. E aí voltei no Cartola e batendo as canções, eu falei assim, não, vai ser perfeito o seu Cartola, porque as diferenças deles são incríveis, assim, porque eles falam de temas parecidos muitas vezes, mas eles falam de uma forma muito diferente. Então o Cartola é muito doce, é muito romântico. Sim. E o Adoniran é um grande escrachado, né? É um sarrista, né? Exatamente. É um fanfarrão. Fanfarrão. Então, o show é isso. O show é uma música de cada, lado a lado, assim, meio que dividido por temas. E vai ter essa doçura misturada com a risada, assim. Perfeito. E aí vai ser com o pianista Alexandre Viana, que sempre faz comigo, e ele tá fazendo os arranjos e tal. Aí eu chamei uma violoncelista, a Érica Navarro. Tá. E o Cabé Pinheiro, que é um percussionista muito bacana aqui de São Paulo. Vai ser esse trio e eu. Lindo. E já tem datas de estreia? Então, não sei quando que você vai ser em abril, né? Vai ser em abril. Até lá acho que já vai ter já teve uma estreia. Que é 29 de março em São José, aí 3 de abril em São Paulo, e aí dá tempo do... Carol, a gente está chegando no finalzinho, né? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E, usualmente, esse é o momento que eu peço para os convidados deixarem alguma inspiração. Mais do que essa conversa já foi inspiradíssima. Esse momento, Marília Gabriela. Ai, gostei. Eu não sei. Não, deve ter alguma coisa assim. Inspiração, uma frase, assim? Não, o que você quiser. Pode ser, assim, um livro, um filme, o que você leu, ou algo teu, da tua história, sabe, do cotidiano. Busque dentro de você da sua história, porque acho que são as coisas mais sinceras e mais honestas que a gente consegue oferecer, que são compreendidas pelo outro, sabe? Que são bem recebidas. É isso, a gente conseguiu. Uhul! Isso é empatia de verdade, né? Adorei, isso mesmo. Espero que você tenha gostado dessa entrevista mara com a Carol Nine. Deixe seus comentários, sua opinião é muito importante para nós. Onde a gente te encontra? Nos espaços virtuais, já estão aqui. E também, você já falou um pouquinho da agenda de shows, você tem até junho ou tem algumas outras coisas? Por enquanto até junho, mas vai ter. Mais para frente, agosto vai ter coisa que não tem ainda nada marcado. Tá, e aí os espaços virtuais?
virtuais, assim, onde a gente acha? Lá em casa. Ui! Caliente! Eu uso o Facebook, o Instagram e o YouTube. São as 3, assim. E tem as músicas estão no Spotify, no Deezer. E todas as plataformas sempre pelo nome Carol Nayne mesmo, normal. Okay. É só digitar que acha. Esse podcast tem apresentação, roteiro e direção de Esther Freire, produção, aqui produção. Quando o arrastão passou em 22 de abril, perdeu o Playboy, ninguém sabe, ninguém viu. No extrativismo pau-brasil, não tinha ativismo estudantil, nem direito civil. Quando plantou-se a cana na monocultura da grana, implantou-se também o vai em cana pra monocultura da raça. Trabalho de graça, mordaça, e chamou-se de arruaça qualquer cultura que passa por terra africana. Da religião a dança, da cor da pele a trança, da capoeira na praça. Quando a corte aportou em uma fuga genial, encontrou filhos mulatos dentro do canavial, desapropriou mestiços de uma forma mãe gentil. E estamos na rua desde o arrastão. Quando a corte aportou em uma fuga genial, encontrou filhos mulatos dentro do canavial, desapropriou mestiços de uma forma mãe gentil. E estamos na rua desde o arrastão de 22 de abril.